hoje, enquanto eu gravo o vídeo, hoje teve o bombardeio lá no Iêmen com armas vendidas pelos Estados Unidos contra civis inocentes. Só para você ter ideia, o bombardeio feito pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita nunca sofreu uma sanção sequer. Você vê que essas sanções têm um quê de hipocrisia. Se for impor sanção a todos os países que fazem alguma guerra ou que invadem um país soberano, aí, meu Deus do céu, serão poucos países de primeiro mundo e até de terceiro mundo que não vão sofrer sanção alguma, porque todo mundo apoia quando os Estados Unidos invadem. A União Europeia vendeu armas para a guerra da Síria, também votou a favor da guerra na Síria. A Arábia Saudita, os países árabes também estão sempre lá, uns invadindo os outros. Israel continua em posse da Palestina, invadindo, bombardeando, torturando, matando as pessoas lá. Ou seja, não sobra um. Se gritar, é aquela música, se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão. É isso que acontece se a gente falar aqui de guerras. Aí o que acontece? A Rússia falou, não, essa hipocrisia pra cima de nós, não. Vamos lembrar uma coisa. O povo russo é um povo que há milênios se defende e é atacado por todos os lados. E eles têm, isso é na cultura deles, não é uma coisa que está na cultura brasileira. Eles têm uma coisa que é autoproteção. Quando eles se sentem ameaçados por qualquer coisa, eles agem como, e eles gostam dessa comparação, como um urso que ataca. Se sente ameaçado, ataca sem dó nem piedade, e é isso que faz a Rússia. A Rússia se sentiu ameaçada pela expansão da OTAN que chegou à Ucrânia. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele sabia que a Rússia se sentiria ameaçada e ele falou, estamos aqui de portas abertas para a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, que foi um palhaço colocado pelos Estados Unidos ali, depois do golpe de Estado neonazista de 2014, exatamente com grupos neonazistas financiados, o presidente da Ucrânia, ele é um fantoche dos Estados Unidos, ele também falou, queremos entrar na OTAN. A Rússia entendeu que se não atacasse a Ucrânia agora, depois seria tarde demais, porque a Ucrânia seria um lugar que Kiev fica relativamente perto de Moscou, e mísseis que saem da Ucrânia poderiam chegar em Moscou em menos de 5 minutos. A Rússia ficaria com uma arma apontada para sua cabeça 24 horas por dia, 365 dias por ano, e quem controlaria essas armas não seriam apenas a Ucrânia, seriam os Estados Unidos, que também teriam bases militares ali e teriam controle de fábricas, indústrias armamentistas que tem na Ucrânia desde a época da União Soviética. Então a Rússia pensou, peraí, a gente gastou bilhões para construir essas fábricas, agora a OTAN vai pegar isso aqui? Não, invadiram, começou a guerra. Toda guerra é errada, saiba disso. Aí, o que aconteceu? A Rússia invadiu, começou a guerra, impuseram sanções à Rússia, e o plano dos Estados Unidos, eu falei aqui algumas vezes, era o quê? Isolar completamente a Rússia e começar pouco a pouco a isolar a China. Você percebeu que cerca de 2 semanas atrás eles começaram a ir para cima da China, cada vez mais e mais e mais e mais, mas faz mais ou menos uma semana eles meio que pararam com esse movimento. Eles continuam ali e tal, mas depois da conversa do Joe Biden com o presidente da China, parou. O Xi e o Joe Biden conversaram e os Estados Unidos meio que pararam, pelo menos por enquanto, eles devem estar se reorganizando na sua estratégia, eles pararam de tentar responsabilizar a China e de começar com aquela narrativa para impor também sanções à China. Por quê? Porque o presidente da China jogou os Estados Unidos contra a parede e deu o checkmate, que foi quando ele convenceu a Arábia Saudita a desdolarizar o petróleo. Desdolarizando o petróleo, o dólar deixa de ser lastro para outras moedas. Se o dólar não for lastro para outras moedas, teremos aí uma desvalorização recorde do dólar, uma coisa nunca antes vista. Então os Estados Unidos ficaram assim, eita, estamos contra a parede. Enquanto isso tudo acontece, a Rússia falou, peraí, não. Esse tipo de hipocrisia pra cima da gente, não. Outros países podem fazer o que quiserem, não tem sanção contra eles, não são banidos de Copa do Mundo, você não vê maestro americano sendo demitido de orquestras pelo mundo afora, como os maestros russos foram demitidos lá de orquestras na Europa, você não vê artistas americanos sendo banidos, você não vê nada disso. Quando eles vão lá e matam milhões, dizem que morreram 1.000 civis na Ucrânia, só no Iraque foram mais de 1 milhão de inocentes mortos. Na Síria foram mais de 1 milhão de mortos e milhões que saíram da Síria e até hoje são tratados como lixo tóxico na Europa. Inclusive, tem países da Europa, e isso começou a ser mostrado, que começaram a mandar de volta os refugiados sírios para receber os ucranianos. Quer dizer, vocês ucranianos brancos, de olhos azuis, loiros, venham, sírios, saiam, vocês são lixo. Aí começaram a fazer lá na Europa. Aí, sanção nenhuma para eles. A União Europeia vendeu 4 bilhões de euros em armas para a guerra na Síria. Nenhuma sanção à União Europeia. Tá. Aí, a Rússia disse, temos uma relação de comércio, só que agora
vai acabar essa hipocrisia. Nós só venderemos gás e petróleo para quem quer que queira comprar se pagarem em rublos, ou seja, na moeda da Rússia. Não, aí o presidente Putin falou ontem, num pronunciamento, ele disse o seguinte: não tem por que a gente continuar vendendo em dólar se quando a gente faz qualquer coisa que os Estados Unidos não gostem, eles simplesmente nos roubam 300 bilhões de dólares. Então a gente não vai contribuir para a dolarização da economia mundial. Não. Vamos desdolarizar o mundo? Vamos. Querem comprar da gente de agora em diante só pagando na moeda da Rússia. E ele diz, não vamos mudar em nada o comércio. Temos uma relação comercial com vários países e com a União Europeia, uma relação em que eles pagam, nós vendemos e nunca um deu calote no outro. Mas agora eles nos roubaram 300 bilhões de dólares. Por isso, não vamos mais vender em dólar para eles. E olha, isso é uma bancada muito forte nos Estados Unidos. Eu imagino, quando saiu o pronunciamento do Putin, a cara dos economistas, do Joe Biden, falando assim, deve ter pânico. Sabe aquele meme que é alguém numa sala e tá tudo em fogo, assim, pânico total? É isso. Pânico, tá tudo pegando fogo lá na cabeça desse pessoal, falando o que a gente faz agora. A gente tá falando aqui, só no ano passado, foram 10 bilhões de dólares por mês que a Rússia vendeu para a União Europeia em gás. Só para a União Europeia, não estou falando dos outros países não, só da União Europeia. Nesse ano a tendência é aumentar, geralmente vai aumentando ano a ano. Ano passado as vendas foram menores por conta da pandemia. Então olha só, isso é só no gás, não está contando o petróleo. Pode chegar, a estimativa é que chega a 300 bilhões de dólares por ano. 300 bilhões de dólares por ano, que vão deixar de ser transferidos em dólar e vão ter que ser transferidos na moeda russa. Isso faz, sabe o quê? Isso faz com que a moeda russa que desvalorizou, e a grande mídia adora falar, olha, a moeda russa desvalorizou, olha, assim como faziam com a Venezuela. Lembra como faziam com a Venezuela? Olha, a moeda da Venezuela desvalorizou, tudo mais. Agora, a moeda russa não vai desvalorizar. A moeda russa vai valorizar. Quem vai desvalorizar é o dólar, porque a gente está falando aí de 300 bilhões de dólares e a gente está falando pela primeira vez de que a União Europeia será forçada a desdolarizar parte da sua economia. Quando eu digo parte da sua economia, é uma parte estratégica da economia, porque é a parte de geração de energia. Soberania energética é uma coisa muito importante. A Europa não tem soberania energética, a Europa depende da Rússia. E a Rússia fala, agora é nas nossas regras que vocês vão ter que jogar. Enquanto isso, a China já convenceu a Arábia Saudita e o Irã a desdolarizarem também o petróleo. O que acontece é o seguinte, eu vou te falar o que aconteceu lá nos anos 70. Quando tivemos uma crise do petróleo nos anos 70, os Estados Unidos, para solucionar a crise, eles fizeram o seguinte, fizeram uma crise muito grande, crise econômica nos Estados Unidos, e aí isso foi acarretando no resto do mundo. Eles fizeram o seguinte, eles falaram, hoje, até os anos 70, tudo é lastreado em ouro. Um país, quando tem suas reservas financeiras, é em ouro. E aí, se não tiver ouro, não pode sair imprimindo dinheiro. Então, um país que quer falar, olha, estamos sem grana, vamos imprimir dinheiro aqui? Não podia, porque para imprimir dinheiro você tinha que provar que você tinha ouro nas suas reservas. Ou ouro que você tem comprado em reservas de outros países, ou no seu próprio cofre. Se não tiver ouro, você não imprime dinheiro. Ok. A partir dos anos 70 mudaram isso. Ninguém precisa ter ouro, você precisa ter dólares. O lastro de absolutamente tudo é dólar. Então, se um país quer imprimir dinheiro, eu quero imprimir mais dinheiro para pagar dívidas, para investir, para comprar petróleo, por exemplo, alguma coisa, pode imprimir. Mas você tem dólares? Tenho dólares. Então pode imprimir quanto dinheiro você quiser e a sua moeda não vai desvalorizar. Se você imprimir sem você ter dólar, o que vai acontecer? Vai acontecer que frente ao dólar a sua moeda desvaloriza. Se ela desvaloriza frente ao dólar, ela desvaloriza frente a todas as outras moedas. Então você não pode imprimir tanto dinheiro. É por isso que quando temos políticas de austeridade, para que as moedas valorizem frente ao dólar, o que acontece? As pessoas têm menos dinheiro circulando. Que os países param de investir, param de imprimir dinheiro e param de gastar dinheiro. E aí, o que acontece? Geralmente o dólar cai, isso acontece às vezes no Brasil, e temos austeridade, desemprego, essas coisas. Ok. O que acontece? O dólar virou lastro de tudo. Isso fez com que os Estados Unidos tivessem uma hegemonia na economia mundial. E olha, eu não estou tomando o lado A ou B, eu estou te explicando como acontecem as coisas desde os anos 70. E isso tudo foi plantado pelos Estados Unidos, inclusive a crise dos anos 70, os Estados Unidos têm o dedinho lá, que eles fizeram isso acontecer exatamente para poder dolarizar a economia mundial. Mas agora não, agora pelo menos a gente tem aí
Eleição chegando, o Bolsonaro não pode entregar muito porque em ano eleitoral pega mal, depois da eleição o Bolsonaro perdendo e a gente espera que ele perca, todas as pesquisas mostram isso, e voltando um governo que não é entreguista, no caso espero eu o governo Lula, a gente sabe que o Brasil se posicionando lado A, do lado B, ou no meio, ou em cima do muro, o Brasil vai pegar os limões, fazer uma bela limonada e se der tudo certo a gente faz ainda uma caipirinha que é melhor ainda, ou não é? É isso, ó. Quem gostou, comenta aí, se inscreve no canal e vamos continuar indo pra cima dos fascistas. Falou!